Aleluia. E cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma grande honra estar aqui nessa noite para adorar, exaltar e bendizer ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele eternamente. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pais, diácono João Paulo, missionária Rosângela, que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor e da pastora da congregação, que Deus abençoe a vida de vocês. Grande honra estar aqui novamente. Que Deus abençoe toda a igreja. E eu quero avisar para os irmãos que nós temos pendrives disponíveis, tá bom? Temos louvores nossos aqui, louvores de outras pessoas. E se você sentir no coração de abençoar o meu ministério, passe no final do culto, abençoe a minha vida. E saiba que eu sou Terra Fest. Você me abençoando, você também será abençoado. E eu quero convidar essa banda linda e abençoada pelo céu para estar tocando para mim. Eu vou ter a honra de cantar com esse homem de Deus aí. Glória a Deus. Me dá Mi maior. Aleluia. Adore a Deus comigo. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, a palavra de Deus para a sua vida é essa aqui, ó. Não desanimes, não se desesperes. A última palavra vem do céu. Não abaixe a cabeça, oh, não perca a fé. Deus vai fazer com você como fez com Josué. Muitas das vezes a gente quer parar, quer voltar, quer retroceder, mas a gente se esquece que a palavra de Deus para a nossa vida não é parar, não é voltar atrás, mas sim seguir em frente. E Jesus está te perguntando hoje: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Eu quero ouvir você. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Um filho, Deus vai te honrar. Essa tempestade que tu está enfrentando, esse vendaval que tem soprado sobre a tua vida, eu quero ver você cantando para ele assim, ó. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Estar doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. O problema do ser humano é sempre ser apressado, querer as coisas tudo no seu tempo, tudo do seu jeito, tudo da sua forma. Mas a gente se esquece que não é nada no nosso tempo, que é tudo do jeito dele, e que nós devemos entender que se ele prometeu, ele vai cumprir, mas não é da nossa forma. Aí eu te digo: quem começou uma boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Faça o céu e faça a terra, mas sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Eu quero ouvir: o homem te prometeu e depois se arrependeu. Deus, fiel é
disse que iria te ajudar e depois foi embora. Mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois sempre zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou uma boa obra é fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, mas sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, eu quero ouvir você, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Se acalma na voz daquele Deus, pois tua palavra é curar, é curar, é curar, e escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero ouvir você. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Para me entregar o microfone, eu quero ministrar na tua vida hoje. Levanta a tua mão direita. Tua mão direita lá no alto. Só quem veio aqui nessa noite com determinação de sair aqui abençoado. Eu quero dizer que tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo que não tinha saída na tua vida, tudo que estava fechado, a partir de hoje eu profetizo que se abre. Todo mal, toda doença, toda palavra contrária, toda maldição hereditária vai cair por terra, porque eu sirvo o Deus do impossível. O Deus que eu sirvo, Ele cura. O Deus que eu sirvo, Ele faz cego enxergar. Ele faz mudo falar. O Deus que eu sirvo, morto revive. Porque o meu Deus, Ele é o Deus que faz e desfaz quando Ele quer. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, meu Deus, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou milagre, por isso estou aqui. Uma salva de palmas para Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos nessa noite veio para adorar o Senhor Jesus? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 10. Enquanto você procura, eu quero adorar o nome do Senhor Jesus,
louvando a Deus pela minha vida, louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Werler Sandro, com sua esposa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente. Fiquei feliz aqui em reencontrar o nosso amigo presbítero Marcos, rapaz. Estava com saudade do presbítero Marcos, fazia muito tempo que eu não via esse homem de Deus. Eu me lembro aqui quantas vezes o presbítero Marcos plantou na minha vida. Bênção de Deus. Quantos estudos que o presbítero Marcos pegava um celular e passava, ixi, aquilo era edificação para a minha vida, meu Deus. Deus abençoe tua vida, a missionária Joelma, Deus abençoe grandemente. O irmão Eutônio, né? Deus abençoe. Eu estava aqui olhando para o irmão ali, falando quanto Deus é maravilhoso. Quando eu comecei em lugares errados. E te vendo frutificar em lugar que eu sei que tem uma edificação e uma base. O crescimento é na certeza, meu filho. Irmão Adonias, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, versículo de número 10, a minha versão é minha diferente. O pastor até me passou uma versão aí, mas a minha é diferente mesmo, viu, pastor? Louva a Deus pela vida da banda aqui, que Deus abençoe cada irmãos. Versículo 10, a minha versão diz assim: portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu vou ler para complementar somente o verso 15, para poder complementar. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se a banda puder me ajudar, pode ir. 2 Reis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que quando o tangedor tangia, Deus descia na casa e a adoração era garantida. Quando você toca aí, adorando, eu adoro aqui e Deus se faz presente. Nós olhamos para a segunda epístola de Pedro e nós vemos o tempo que Pedro escreve esta epístola. Nós vamos ver um tempo de dificuldade, um tempo de sofrimento, aonde o povo estava passando por grandes lutas, perseguições. Ele escreve a primeira epístola alegrando o povo, incentivando o povo. A segunda epístola ele já escreve para que o povo se estruturasse e não adentrasse em falsos ensinos, para que a igreja fosse uma igreja estruturada. Olhando para essa igreja, eu começo a observar o livro de Atos, quando Jesus faz uma promessa antes de ascender aos céus. Ele faz uma promessa para a igreja. A promessa que ele faz para a igreja é: vocês receberão poder que virá do alto céu, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olhando para isso, o capítulo 2, a Bíblia diz que eles são cheios. Eles quem? Os que prevaleceram. A promessa foi feita aproximadamente para 500 pessoas, mas a Bíblia diz que só quase 120 receberam essa promessa. E é interessante que alguns dos que receberam, como os apóstolos, eles receberam para frutificar. Se nós pegarmos o versículo 41 do capítulo 2, Pedro está tomando a palavra ali, e quando ele toma a palavra, ao findar o seu sermão, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. A Bíblia não para, o capítulo 4 de Atos, no versículo 4, a Bíblia diz que novamente a palavra é exposta e quase 5.000 almas, homens, se entregam a Cristo. A igreja está crescendo de uma forma sobrenatural. A igreja está crescendo, está frutificando. Só que agora começa a se levantar uma perseguição contra a igreja. O Sinédrio se levanta para perseguir a igreja. Se nós pegarmos o capítulo 5 em diante, 6, 7, nós vamos saber
Saulo ainda respirando ameaças de morte e consentindo na morte de Estevão. Nós vamos pegar o capítulo 8 em diante e nós vamos ver a perseguição que a igreja passa. Capítulo 12, a igreja, ela tem que ser dispersa. É onde cumpre-se a diáspora da igreja. Ela tem que ser dispersa porque a perseguição está grande. A perseguição não para. Se não bastasse a perseguição do Sinédrio, também se levanta para parar a igreja. Nero se levanta brutalmente para destruir o povo de Deus. 14 bairros de Roma é queimado 10 dos 14. Os 4 que ficam são bairros de judeus cristãos, e esses, a culpa cai sobre eles. Quando queimava a cidade, Nero estava no alto de uma torre, tangendo uma harpa, e ali, como se fosse um ator, sorrindo do que estava acontecendo lá embaixo. Quando ele desce, ele se propõe agora a fazer justiça ou vingar. A culpa vai cair sobre a igreja, sobre os judeus. E é interessante porque agora começa grandes mortes, perseguições maiores ainda. Nós vamos ver cristãos ser enrolados em peles de animais, e esses cristãos agora eles são devorados por cachorros, por animais. Nós vamos ver cristãos sendo mortos a fio da espada nas arenas. Nós vamos ver cristãos sendo devorados nas arenas por leões. E nós vamos ver as tochas humanas. Alguns dos historiadores dizem que faltou madeira para crucificar os judeus. Os cristãos eram crucificados à beira das estradas, mortos, crucificados. Eu acho interessante porque os cristãos, os servos de Deus, fogo não amedronta quem serve o Senhor verdadeiramente. Azeite não amedronta quem serve o Senhor verdadeiramente. Alguns dos interbíblicos dá para nós uma direção interessante quando João é lançado por Domiciano num caldeirão de óleo fervente. Eles até pensavam que mataria João, até pensava que mataria. Só que é interessante, a essência do cristão é azeite, a essência do pentecostalismo é fogo. Então algo eu já ministro no meu coração. Eu creio que todos que têm uma vida estruturada na presença de Deus, mesmo que venha a dificuldade, que venha a luta, que venha a batalha, eu começo a olhar para a história de Policarpo, pode acender o fogo da fogueira, porque é poucos instantes queimando aqui, mas em poucos momentos também estarei nos braços do Pai. Eu começo a olhar para essa essência do azeite. Quanto mais aperta o povo, quanto mais oprime o povo de Deus que tem o compromisso verdadeiramente com Cristo Jesus, eles vão se aprofundando, eles vão mergulhando, eles vão buscando, eles vão se aprofundando numa imersão com Cristo Jesus. Eu acho lindo porque se não bastasse a perseguição do Sinédrio, se não bastasse a perseguição de Roma através de Nero, ainda surgiam as filosofias gregas, porque as filosofias gregas diziam: é loucura o que esse Cristo faz, morrer por pecadores, isso é loucura. Os filósofos gregos, eles tinham uma essência de colonizar o mundo nos tempos antigos. Eles tinham uma grande chama para colonizar o mundo, com as suas filosofias, princípios, culturas que não condizia com que os princípios do Todo-Poderoso, qual nós conhecemos. Mas eu acho lindo, porque nós, hoje, não está diferente daqueles tempos antigos. Hoje nós vemos as igrejas hoje banalizadas. Nós vemos hoje muitos trazendo do mundo para dentro da igreja. Mas isso é quem não tem base bíblica, isso é quem não conhece a palavra. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós perseveraremos na palavra, nós seremos consolidados pela palavra, nós buscamos a essência da palavra. Não tem sobre nós a igreja que persevera, não tem princípio
princípios, não tem nada mundano que vai parar o projeto nas nossas vidas, porque nós estamos firmados na palavra de Cristo Jesus. Pedro está olhando para esse cenário todo. Aí Pedro tem uma visão agora. Pedro vai passar uma visão para a igreja. Pedro está olhando e ele vai passar uma visão. E a visão de Pedro é: com tudo isso que está acontecendo, é necessário estabelecer pilares da consolidação para que você permaneça de pé. O primeiro pilar que eu observo dentro do livro qual li é conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Conhecendo a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, conhecendo Ele, algo diferente se formará no teu coração e no meu coração. Se estruturando na pessoa de Cristo Jesus. Eu estou falando isso, conhecer Ele não é de ouvir falar. Conhecer Ele não é de ver o meu pastor pregar. Conhecer Ele não é apenas de ver uma pregação. Conhecer a pessoa de Cristo em relacionamento. Conhecer a pessoa de Cristo que eu estou falando aqui é ter com Ele um relacionamento profundo. Que relacionamento é esse, irmão João Paulo? É quando eu coloco o meu joelho no chão, eu tenho certeza que tudo que está sendo ligado aqui está sendo ligado lá. Automaticamente, quando eu conheço Ele, um relacionamento é formado, porque quando eu estou fixado em Cristo Jesus, algo acontece na minha vida, irmãos. O conhecer Cristo Jesus não é de ouvir falar ou porque alguém está falando, mas é porque eu tenho com Ele um relacionamento, uma busca, uma oração constante, consagração, leitura da palavra, busca constante, uma imersão profunda com Cristo Jesus, porque conhecer Ele não é apenas ouvir falar, mas ter com Ele um relacionamento. É o que Pedro fala, que é um dos princípios de se consolidar verdadeiramente com Cristo Jesus. Eu acho lindo, porque o próprio evangelista Mateus, ele fala algo interessante. Ele diz que aquele que perder a sua vida por amor de si, esse perderá. Mas aquele que perder a sua vida pelo amor do Pai, pelo amor de Cristo, esse salvará. Eu acho mais interessante porque quando ele está falando isso, a Bíblia me leva para Mateus capítulo 4, no versículo 4. E o capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz que o homem só sobrevive ou fica de pé se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Não tem como ficar de pé se não tiver o alimento espiritual. O versículo 4 diz, somente toda palavra que sai da boca de Deus é que mantém o homem de pé. Quando o homem está firmado na palavra que sai da boca de Deus, uma coisa você pode ter certeza absoluta, que nada vai parar a tua fé, nada vai te parar, porque a palavra de Deus, ela é um escudo que o adversário não tem poder para transpor esta barreira que é a palavra na tua vida. A palavra de Deus é o alimento que sustenta o cristão de pé. A palavra de Deus é o alimento que fortalece o cristão de pé. A palavra de Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida na terra. Essa a palavra que sai da boca de Deus para fortalecer a vida do cristão. Engraçado que Pedro, ele continua dando essência para que as pessoas não desanimassem, não desistissem, não parassem. Ele continua mostrando o caminho para eles. Ele continua mostrando como eles seriam consolidados frequentemente na presença de Cristo. Eles continuariam firmados na presença de Cristo. Aí ele vai pegar o versículo de número 5. E ele tem uma palavra que ele fala muito forte.
Diligência. A palavra diligência, ela traz algo profundo ao meu coração. A palavra diligência, ela traz a essência de ser cuidadoso. A palavra diligência, ela traz a essência de ser zeloso, ter zelo. Por que, irmão João Paulo? Porque não tem como ficar de pé, relaxado. Não tem como ser estruturado na presença de Deus se eu mesmo não procuro me estruturar, se eu não procuro ser cuidadoso, ser zeloso na presença de Deus. Não tem como. O apóstolo Pedro, ele fala profundamente para não desistir, para não parar. Quando ele fala não desistir, ele está falando para eles lembrarem, para eles reconhecer. A palavra não desistir aqui, ela vem com a essência de reconhecer. E quando vem com essa essência de reconhecer, eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 8. Versículo 8, ele diz: antes ereis trevas, mas hoje vocês são luz no Senhor. Ele está falando, é necessário olhar o profundo na vida de vocês, para poder ficar de pé. Quem era vocês? E hoje vocês, quem é vocês? Hoje vocês são luz na presença do Senhor. É necessário entender que tem que prevalecer de pé na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu sinto uma graça aqui. Eu sinto algo diferenciado aqui. Não é porque eu estou pregando não, porque eu estou sentindo isso desde a hora que eu cheguei nesse lugar. Oh glória. É porque onde tem um compromisso, meu irmão, minha irmã, com Cristo Jesus é diferente. Onde tem compromisso com a palavra de Deus é diferente. Onde verdadeiramente tem alguém que verdadeiramente faz as coisas com verdade é diferente. Quando ele está falando, quem era vocês antes? Vocês eram treva. Aí o próprio apóstolo Paulo, ele pega a palavra no 5,17 do 2 Coríntios. Ele fala: você está em Cristo, agora vocês são novas criaturas. Vocês agora são novas criaturas. Vocês agora são diferentes. Aí quando ele pega essa palavra, eu me recordo de Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz: olha, prossiga olhando para o alvo. Se esquece do que passou e olha para o alvo. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Eu me lembro agora de Davi, meus irmãos, no Salmo de número 121. Certa feita ele levanta na sacada do palácio. Ele dá uma olhada para os montes de Jerusalém. E quando ele olha para os montes de Jerusalém, ele escolhe aquelas fumaças subindo dos montes. Ele chama um servo dele e pergunta: meu servo, o que é aquela fumaça lá? Aí ele vai falar, o servo fala para ele: aquilo lá são os Balaíns invocando Baal para ver se ele desce. Davi bate no peito e fala: é por isso que eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele está falando: meu socorro vem do Senhor. Quem me fortalece é o Senhor. Quem me estrutura é o Senhor. Quem me dá vitória diante dos adversários é o Senhor. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra nessa noite na tua vida. Levanta a tua mão lá no alto. Tu já venceu as lutas do 2022. Levanta a mão, segura a mão lá no alto. Eu quero liberar uma palavra na tua vida. Tu já venceu as lutas do 2022. Passou uma luta danada no 2022, entrou 2023, perseguição, Covid. Mais uma coisa eu quero te dizer: você venceu aos pés da cruz. Você venceu aos pés da cruz. 2024 se consolida aos pés da cruz, permanece aos pés da cruz, porque nos pés da cruz tem vitória para a tua vida. Como se eu estivesse vendo o céu falar para pessoas aqui: permanece de pé no barco,
Porque quem está contigo remando é maior do que o problema que quer te afastar da presença. Aleluia. Oh glória. É maior do que o problema que quer afastar. Consolidar é mergulhar com Cristo. Consolidar é buscar a presença mais profundo. Consolidar é você olhar para dentro de você. Está falando: venha o vendaval que vier, a luta que vier, mas nada vai fazer eu sair da presença daquele que me comprou na cruz, daquele que me comprou na cruz, daquele que me comprou na cruz do Calvário. Oh glória. Tem uma presença de Deus nessa casa. Eu não falo isso para emocionar ninguém, eu não sou emocionalista. Ah, Espírito Santo, tem uma presença de Deus reinando nesse lugar. O apóstolo Pedro fala: não seja desanimados, não desanime do seu chamado, não desista do propósito. Há uma caminhada para trilharmos, há uma estrada para andarmos. Oh glória, aleluia, há uma estrada para nós andarmos. E essa estrada não é larga, essa estrada é espinhosa, essa estrada é estreita, essa estrada tem luta, essa estrada tem batalha, essa estrada tem sofrimento, essa estrada tem lágrima, mas também tem vitória. Levanta a mão quem crê. Levanta que tem vitória para a igreja que prevalecer, tem vitória para a igreja que prevalecer de pé na presença de Deus. Procurar, irmão João Paulo, procurar traz minha ideia de imersão. Oh glória. Procurar, oh glória, se aproximar. Procurar é aproximar-se mais. Aproximar mais, oh glória, de quem te comprou na cruz do Calvário. Eu acho lindo, porque o apóstolo Pedro, ele está só mostrando o caminho, ele está só mostrando a estrada que é para eles trilhar. O apóstolo Pedro está mostrando algo interessante para eles. É mesmo que eu estivesse vendo a igreja de hoje, eu trago para nós. Já aconteceu comigo, irmãos, olhar para a dificuldade grande e falar assim: eu vou parar, eu vou desistir por conta da luta, eu vou desistir por conta da perseguição. Eu gosto de pregar nas ruas, evangelizar nas ruas. E uma certa feita se levantou um irmão. Esse irmão disse que eu estava ficando doido pregando nas ruas, e aquilo, meu coração foi setado e eu parei de pregar, irmãos. Eu falei: eu não prego mais nunca na rua. Aí se levantou outro e falou que eu tinha que pregar em nome de uma certa denominação. Eu falei que o dia que eu pregar no nome da denominação, eu guardo a Bíblia, eu guardo o terno e paro. Mas foi a pior coisa que eu fiz, porque quanto mais eles falavam, era para me ter ido para cima pregado. Porque Cristo Jesus que me comprou, não foi placa de igreja, não foi homem. A palavra de Deus diz que eu tenho que me aproximar dele, me aprofundar com ele, andar na palavra dele, buscar cada vez mais a presença dele, Cristo Jesus. Oh glória. Glória a Jesus. (2024) é ano de você investir no céu. 2024 é ano de você fazer investimentos profundos pelo céu. 2024 é ano de desafio.
desafio para você, você que nunca desafiou a si mesmo. Começa 2024 falando assim: esse ano vai ser diferente, eu vou fazer desafios maior do que eu já fiz. Eu nunca fiz desafio assim, mas eu vou fazer, porque eu preciso investir no céu, eu preciso plantar no céu, eu preciso fazer algo pelo céu, eu preciso ter investimento profundo no céu. Por que, irmão João Paulo? Porque todos que investem no céu, todos que fazem o investimento no céu, por ele é guardado. Me prova, João Paulo? Provo. Bíblia, Salmo 91, verso de número 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu Altíssimo, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu vou para o verso 7 para andar mais rápido. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu que está investindo no céu, com propósito no céu, tu e tua casa não serás atingido, não serás atingido, porque o investimento que tu faz hoje, tu vai receber do céu. Receber do céu. A Bíblia me mostra um homem que investiu, e esse investiu pesado, irmãos. A Bíblia diz que Daniel é levado para a Babilônia, e quando Daniel é levado para a Babilônia, ele não para a essência dele. A Bíblia diz que ele vai orar 3 vezes por dia. Ele está investindo no céu, numa terra estranha, adoração estranha, Deus estranho, mas ele está investindo no céu. A Bíblia diz que certa feita vão lançar uma calúnia contra Daniel, vão lançar ele na cova dos leões, e vão pensar: agora ele morre, agora ele mata. Irmãos, mas quem investe no céu, por ele é guardado. A Bíblia diz que no outro dia, quando chega, que abre aquela cova, que vão procurar, Daniel está intacto, não tinha um arranhão, porque Daniel investiu no céu. A Bíblia diz que 3 jovens que investiu no céu na adoração, não se prostrou diante de uma estátua. A Bíblia diz que eles são lançados na fornalha. Nabucodonosor ele fala: agora são mortos, vão ser queimados. A Bíblia diz que eles começam a passear no meio da fornalha, mas o 4º homem desceu, porque eles investiram no céu. O nome do Senhor foi glorificado, e o Satanás é envergonhado, porque eles investiu no céu. Consolidação é você investir no céu com verdade, investir no céu com verdade. Eu quero me consolidar no 2024, mas eu quero que o meu pastor me consolida. Pode esquecer. Eu quero que o meu pastor me enche. Não, pode esquecer. Eu quero ser cheio em 2024, mas é meu pastor. Não, pode esquecer. Eu quero ser cheio em 2024, mas é meu esposo que vai me encher. Pode esquecer. Eu quero ser cheio em 2024, mas é minha mãe que vai me encher. Pode esquecer. Porque você precisa ter uma imersão com Ele, se aproximar dEle, buscar a presença dEle. Consolidar é você se aproximar de Cristo com verdade. Oh, glória. Jesus Cristo foi enviado à terra, pregou, a morte armou contra a vida de Cristo. A morte até pensa que iria destruir Cristo, mas isso é lindo, porque eles até colocaram ele no túmulo, e a morte pensando: eu matei ele. Mas ao 3º dia Cristo Jesus ressuscita, porque Cristo fez um investimento grandioso no céu. Aonde ele passava tinha milagre, tinha cura. Aonde ele passava, mortos ressuscitava pelo poder da palavra, cego enxergava, coxo andava. O poder de Deus se manifestava através de Cristo Jesus. E Deus fala: o meu servo não vai passar pelo pecado, não vai, não, ele vai vir limpo e vai voltar limpo. Investimento no céu te traz, aleluia, diante de Deus, autenticidade. Te traz diante de Deus autenticidade. Oh, glória. É o ano
ano da consolidação, irmão João Paulo. Mas eu não dou conta de me consolidar. Meu pastor vai me consolidar. Eu não dou conta. A líder de senhora vai ter que me consolidar. 2024 é hora de separar os meninos dos homens. 2024 é hora de começar a ter mais responsabilidade no Evangelho. É hora de olhar mais para o Evangelho e falar: eu preciso plantar com mais veracidade. Oh glória! Não sei se era isso que você queria ouvir nessa noite, mas é isso que o Espírito me toca para trazer. Oh glória! O Espírito do Senhor me toca para ministrar isso aqui. É hora de entrar no barco e falar: eu vou atravessar para o outro lado. Olhar a tempestade e falar: quem me guarda é maior do que a tempestade. Olhar para o vento e vai falar: esse vento não tem mais poder do que o Criador. Eu vou continuar com a cruz. Eu vou continuar com a cruz. Se levantou o Satanás para te parar, não. Eu vou continuar com a cruz. Se levantou a perseguição, você fala: eu vou continuar com a cruz. Se levantou a fofoqueira, você diz: eu vou continuar com a cruz. Porque a cruz, ela é poder para a salvação de almas, de almas, de almas. A cruz, ela é poder. A cruz, ela é poder para a salvação de almas. O céu te guarda quando você tem uma imersão, quando você procura se consolidar com o céu, consolidar com a palavra, mergulhar. Você tem um escudo. O céu te guarda. Invista no céu. Quando eu invisto no céu, algo interessante acontece, irmãos. O que, João Paulo? O céu investe em mim. Ah, glória! Como, João Paulo? Quando eu invisto no céu, o céu investe em mim. João Paulo, tu tá ficando doido? Não é não, oh, glória. Bíblia, capítulo 1, 2 Crônicas, versículo 6, a Bíblia diz que Salomão, ele vai assumir o trono em Israel, sucateado, acabado. Absalão tinha entrado no palácio, sucateado tudo, mas ele olha, mas tem 1000 juntas de bois sobre Israel. Aí Salomão agora fala: e aí, anciões, o que nós faz? Os anciões falam o seguinte: mata esses bois e dá um pedaço para cada família de Israel. Salomão sabe, ele olha e fala assim: não vou fazer isso, não vou investir no céu, porque eu via que meu pai investia 50% no céu e ele recebia de volta. Eu vou fazer diferente, eu vou investir tudo que eu tenho no céu hoje. A Bíblia diz que ele sobe para o Monte Gibeão, e lá você vê 1000 altares de sacrifício na presença de Deus. E é lindo, irmãos, porque ele investiu no alto. Ele desce para o quarto, e quando ele desce para o quarto, a Bíblia diz que a presença de Deus, uma teofania de Deus entra naquele quarto. E a Bíblia diz que não é ele que pergunta para o pai, o pai pergunta para ele, fala: ei, pede o que tu quer que eu vou te dar. Investe no céu no 2024. Investe no céu no 2024. Desafia o que tu fez no 2023. Estrutura mais o 2024. Que em vez de tu ficar sendo servido, você vai servir água para outras pessoas. Em vez de tu ficar recebendo água toda hora do teu pastor, dos teus líderes, você vai começar a servir água para quem está sedento. Investe no céu, que o céu vai investir na tua vida. O céu vai investir na tua vida. Quantos crê? Se tem alguém que crê aqui, deixa eu ver quem crê nessa noite, que se você investir verdadeiramente no céu, o céu vai novamente investir na tua vida. Oh glória, aleluia.
Bíblia diz que Davi ia para as batalhas. E quando Davi ia para as batalhas, até que ele olhava para o exército adversário e falava: eles têm mais estrutura do que o nosso. Mas pelo investimento de Davi, pela sinceridade de Davi, que Davi tinha na presença de Deus, o investimento que Davi fazia, Deus investia na vida de Davi. Os adversários até vinham, mas não prevalecia, descia a fio da espada, porque Davi tinha um investimento profundo no céu, porque Davi investia profundo no céu. O investimento de hoje que você vai começar a fazer vai te estruturar amanhã. O que você faz hoje na presença de Deus, não pensa que vai ficar de graça. A Bíblia diz que Deus não é devedor de nada para ninguém. É o ano da consolidação, é o ano de se consolidar, é o ano de se estruturar mais, é o ano de pregar mais, é o ano de orar mais, é o ano de ler mais a palavra, é o ano de ter mais presença de Deus na vida, é o ano que você vai olhar e vai falar: eu preciso marchar com mais força, eu preciso marchar com mais velocidade, eu preciso ter mais vontade de cultuar, eu preciso orar mais. Eu só oro 1h30, Senhor, eu quero orar 2, eu quero orar 3, porque tem pessoas precisando de mim. Eu acho interessante porque o versículo de número 8, ele fala que com esse investimento tem uma promessa. Essa promessa, ela é uma promessa muito frutífera. Com esse investimento você será frutífero, mas sem esse investimento você será ansioso e você será estéril. A esterilidade nada cresce, a esterilidade não tem frutos algum, a esterilidade não tem vida nela. Quem se lembra de Ana? O Senhor Serra Madre de Ana, 1 Samuel, capítulo de número 1, os versos de número 5 em diante, o relato bíblico, os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que Ana só vai obter frutos quando Ana sobe ao templo para sacrificar. Ela procurou a presença do Senhor, procurou buscar a presença de Deus. A esterilidade não tem frutos. Se buscarmos a presença de Deus, cuidadoso, zeloso na obra do Senhor Jesus, nós temos uma promessa grande. Além de ser cheio da presença de Deus, por onde você passar, você faz a diferença. Testemunho rapidinho aqui, 2 minutos. Estava em Imperatriz do Maranhão, nem conhecia quem era o pastor Alessandro. Nem sabia quem era o pastor Alessandro, já tinha visto falar. Quando eu falei, me apresentaram como a Desma. O pregador João Paulo de Tucumã. A primeira coisa que um presbítero me perguntou se eu conhecia quem era o pastor Alessandro. Eu nem sabia quem era o pastor Alessandro, irmãos. Já tinha visto falar aqui em Tucumã, mas não conhecia. Tu conhece o pastor Alessandro lá de Tucumã? Eu falei: olha, irmão, eu não conheço de conversar e nem de ver, mas eu já ouvi falar nele lá. Ele, rapaz, é um obreiro alinhado. Pensa no homem, rapaz, pregador da palavra. Isso é investimento no céu. O investimento, ele traz reconhecimento na vida do crente.
Engraçado, toda vez que eu vou lá, pastor, me pergunta pelo senhor, viu? Estava lá agora e me perguntaram de novo: tem visto o pastor Alessandro? Eu falei, eu vi ele esse dia antes de eu vir para cá. Que aquele dia que eu vi o senhor ali, no outro dia nós viajou. Isso é investimento no céu, irmãos. Quando eu invisto no céu, você pode ter certeza que o céu vai investir em mim também. Já vou finalizar aqui, mas eu quero fixar o versículo 15. Porque o versículo 15, Pedro, ele fixa em deixar um legado. O versículo 15, Pedro está falando em deixar um legado, irmãos. Vou transferir para mim e para você. Por que Pedro está falando de um legado? Porque Pedro, ele não quer ser mais um que veio, até mesmo aceitou Jesus, começou no cristianismo, terminou, não sabe o que é frutificar, não sabe o que é pregar para uma alma, edificar uma alma, não sabe o que é servir um copo para um sedento de água. Pedro está falando que é necessário nós fazer algo na nossa geração, para as próximas gerações que vier, olhar e falar: passou alguém aqui e deixou um legado, nós precisamos também deixar um legado. E João Paulo, o que precisa para mim deixar esse legado? Deixa eu te dizer, você precisa investir mais no céu, você precisa investir mais na palavra, precisa ter mais compromisso com o reino, precisa olhar mais para o céu e falar: Senhor, eu preciso mergulhar contigo. Se coloca de pé, se coloca de pé nessa noite. Oh glória, eu quero finalizar aqui. É necessário uma imersão com Ele, é necessário buscar uma imersão profunda com Ele, é necessário olhar e falar: eu preciso mais me aproximar de Cristo Jesus. Sabe cantar um hino aqui? Se o meu barco parecer que vai naufragar. Sabe, cantora? Cante aqui, Ueli. Pastor, já finaliza já. A consolidação, ela traz para mim e para você estrutura. Pode dar mi maior para ela, bem. Você tem 1 minuto para adorar o Senhor. Você tem 1 minuto para olhar para dentro de você mesmo e falar: eu preciso ser diferente em 2024. Eu preciso investir mais em mim em 2024. Eu preciso investir mais no reino em 2024. Eu preciso ser diferente em 2020. Eu preciso ajudar mais meu pastor em 2024. Ajudar mais minha liderança em 2024. Eu preciso frutificar profundo em 2024. Eu preciso entrar no propósito de consolidação da minha vida. Na minha vida, quem vai buscar essa profundeza? Quem vai buscar essa profundeza nessa noite? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se aprofundar não vai. Se investir no céu não vai se frustrar. É tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos ligado no céu não vai te parar. Escute o que ele fala. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se levante a mão para o céu nessa noite. Levante a tua mão lá no alto para o céu e fala: Senhor, eu não vou parar com de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém Ele te escolheu, o Senhor te escolheu para uma grande obra. Ele tem projeto para a tua vida. Ele tem planos para a tua vida. Ele tem projetos para a tua vida.
minha vida em tuas mãos está. Pai, nessa noite, Senhor Jesus, eu apresento a tua igreja nas tuas mãos uma vez mais. Nessa noite, Senhor Jesus, eu quero te glorificar aqui, Pai. Nessa noite eu quero te apresentar, meu Deus amado, o anjo dessa igreja nas tuas mãos. Fortalece o teu servo cada vez mais. Que o projeto, meu Deus amado, Deus querido, que o Senhor pôs ao coração dele, cada vez mais nesta cidade venha se expandir. Deus amado, Deus querido, que cada membro dessa igreja, Pai, sinta no seu coração o desejo de cada vez mais se aprofundar com o céu, se consolidar na tua presença, mais na tua presença, ser cheio da tua presença, cada vez mais querer mais de ti, Pai. Nessa noite, Pai, eu quero, Senhor Jesus, entregar nas tuas mãos cada membro aqui, cada departamento aqui, cada família nessa noite nas tuas mãos, Pai. Deus amado, Deus querido, fortalece o teu povo cada vez mais, Pai. É o que eu te peço, para o teu nome ser glorificado na terra, em nome de Jesus. E se tem um que crê que nessa noite, diga amém.